Quero, em primeiro lugar, cumprimentar mais uma vez a todos, cumprimentar quem nos acompanha pela TV Câmara, pelas redes sociais. Meu caro presidente, aproveitando a estada aqui do pessoal do SEI, e a gente tem que tratar uma reforma administrativa do tamanho que está sendo proposto, envolvendo várias áreas da administração pública, com a seriedade que o tema requer. Então essa casa não pode, espécie alguma, votar um projeto de mais de 200 páginas em regime de urgência. E isso não aconteceu. Já foi lido o projeto e... Pessoal, por gentileza, vou pedir mais uma vez que a gente escute o vereador que está fazendo uso da tribuna, por gentileza. A acústica aqui não é lá, né? Essas coisas, aí realmente fica difícil. E a Câmara está tratando com a devida responsabilidade esse tema. São várias secretarias, vários pontos. Não é só a Secretaria da Educação, a Secretaria da Assistência, a Secretaria de Desenvolvimento, que está especificamente tratando a questão do SEI. Mas há também a questão da Guarda Civil Municipal. O Walker trouxe o tema aqui hoje, da Guarda Civil, e há alguns questionamentos da reforma administrativa por parte dessa questão ligada à segurança pública. Por que que numa reforma administrativa não se discute o papel da Guarda Civil? Por que que numa reforma administrativa não se discute o tamanho da Guarda Civil? Por que que numa reforma administrativa não se discute o que a Guarda Civil pode prestar de serviço para a comunidade, principalmente ligado à área da segurança, adequando o papel da Guarda Civil ao que hoje a Constituição permite. Então, pontos específicos da reforma, a hora que as pessoas envolvidas em cada uma das secretarias, como vocês aqui do SEI tiveram conhecimento e estão aqui hoje, com certeza outras áreas vão se manifestar também, porque muita gente foi pega de surpresa. Eu vou ser sincero, nos últimos 4 anos, nem antes e nem depois da eleição, discutiu-se a possibilidade de uma reforma administrativa. O que se discutiu foi a criação de uma secretaria de esporte e cultura, e que está separado da reforma administrativa. Engraçado, é uma secretaria, devia estar junto. Mas foi o caminho jurídico adotado pela administração, nós vamos acatar. E o que que acontece? Durante a legislatura passada, foi tentadas alguns pontos de mudança no quadro administrativo da prefeitura, e várias das vezes questionado pela justiça. Nós tivemos questão de diretor de escola, que insistentemente veio várias vezes para esta casa como se fosse cargo em comissão. E o Tribunal de Justiça sempre falando, isso não é cargo em comissão, a atribuição desse cargo tem que ser para o concurso público. Então é isso, Francésio. Além dessa mexida aqui, que dá um impacto na vida das pessoas, a hora que você desloca um programa de tal lugar para passar para outro, como é o que está fazendo com você, tem a questão jurídica para ser discutida nessa reforma administrativa.
Será que as atribuições que estão dando aos cargos em comissão que vão ser criados não bate com a possibilidade de ser um cargo por concurso público? Então, nós temos que debruçar. Nós temos que buscar opiniões. Creio que todo mundo aqui tenha a quem recorrer para ter orientações jurídicas a respeito. Não só através do jurídico da casa, que vai fazer uma análise minuciosa da reforma administrativa. Então, são questões que nós temos que levar em consideração e nada pode ser feito de afogadilho. Nada. A surpresa, ela vai até determinado ponto. A partir de determinado ponto já não é surpresa mais. Aí tem que debater, tem que discutir, tem que conversar. Então, eu acredito, até pela forma que nós discutimos, iniciamos a discussão com o Executivo a respeito, ontem, eu acredito que vai abrir portas para a gente poder fazer um diálogo mais aprofundado e achar o melhor caminho. O que nós não podemos fazer é que tenha retrocesso. Toda mexida administrativa é para modernizar e é para melhorar. Se for para piorar, mexe. A gente sabe que uma reforma administrativa, ela mexe com vários interesses. Vários interesses. E cada interesse desse tem que ser avaliado. Muita gente, pessoas acham que é corporativismo, né? Não, é porque os professores querem isso, não, é porque o não sei quem quer aquilo, é porque o prefeito não quer aquilo que os professores querem. Não, vamos avaliar qual vai ser o choque de interesses na reforma administrativa e qual é o melhor caminho para quem vai ter o serviço prestado e para quem vai prestar o serviço, porque também não adianta você ter funcionário prestando serviço de forma descontente. Então nós temos que adequar da melhor forma possível. Então eu acredito muito na possibilidade do diálogo, da conversa, achar alternativas, não é impor alternativas. Existe uma diferença. Na sessão da comissão, nós discutimos um pouco sobre morador de rua, e a palavra resolver o problema estava muito grande lá. Às vezes, não é resolver o problema, porque tem situações que você não consegue resolver. Às vezes é muita pretensão querer resolver um problema. Às vezes a política pública adotada, ela não vai chegar ao ponto de resolver, mas ela pode melhorar em muita qualidade de vida de uma pessoa. E eu aposto muito nisso, acho que nós temos que dialogar, conversar, e não pode, quando vai falar em mudança, quando vai falar em reforma, tudo aquilo que já foi prestado de serviço, que já foi avaliado como um bom serviço, não pode ser ignorado, de espécie alguma. Se o serviço foi bem feito durante 30 anos, se há reconhecimento público, se há reconhecimento de outras cidades, inclusive, com o modelo desempenhado, acho que tem que ser levado, tenho certeza, tem que ser levado muitíssimo em consideração o que já foi prestado até agora, qual o resultado que deu esse serviço para a sociedade. Então é com esse espírito, é com esse ânimo que eu estou querendo discutir essa reforma administrativa. Para concluir meu tempo aqui, senhor presidente, eu trouxe um requerimento que foi colocado para discussão, se eu não me engano, que é com relação
programa de restaurante popular existe no governo federal. Do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, do ministro Wellington Dias. Só que no governo federal funciona assim, meu caro presidente. O município tem que demonstrar interesse. Ele tem que entrar na página do Ministério, ir lá, protocolar a intenção, a vontade de desempenhar esse programa no município de Franca. E Franca só tem um restaurante popular que é do governo do estado. E existe recurso suficiente em Brasília para trazer mais um restaurante popular. E que Franca, que eu avalio, precisa de mais 3 restaurantes, um em cada ponto da cidade. Poderia ser o ideal para colocar os restaurantes populares. Mas foi colocado em discussão, semana que vem a gente pode voltar a discutir o tema, mas eu acho fundamental, e o requerimento é nesse sentido, de cobrar o município a intenção de trazer o programa, que aí facilita o nosso trabalho para buscar o recurso em Brasília, para que esse recurso, que é nosso também, nós também pagamos os impostos que compõem o orçamento da União, para Franca poder, uma cidade de quase 400 mil habitantes, que só tem um programa de restaurante popular, ter mais um, e a gente poder ajudar aquelas pessoas que mais precisam. Imagina ali, se colocar um restaurante popular nas imediações do distrito industrial. O trabalhador, o tanto que seria viável, o custo que seria reduzido de transporte para aquele que vai almoçar em casa, ou para aquele que leva a marmita, e às vezes não fica armazenada essa marmita no lugar adequado. Se você tem um restaurante popular com todas as inspeções paulistanas, com todas as inspeções sanitárias, e ao custo de R$1, vai ajudar em muito a nossa cidade. É nesse sentido que eu queria colocar. Muito obrigado a presença de todos e conte comigo.